João, tu autoriza o compartilhamento de tela, por favor? Já estamos, pode começar. Mas está aparecendo para vocês? Compartilhar tela ali, ainda não chegou. Tu precisa clicar lá no botão verdezinho e compartilhar. Tá? Aqui embaixo das nossas carinhas tem compartilhar. Sim. Eu fui ali, só que não. Aí tu clicas ali, vai abrir uma outra janelinha para escolher a tela que tu quer compartilhar. Só que agora desapareceu tudo. Eu devia ter deixado antes. Calma que vai bem. Só um pouquinho. Aparece para vocês? Sim, aparece. Apareceu, Elodie. Certo, então. Bem, se vocês lembram do nosso último encontro, nós estávamos contando a história de Silas, né, por ele. E, na verdade, Silas resolve contar a história dele para o André Luiz e o Hilário, que o acompanham, e para o Leonel e Clarindo, que são os espíritos atrapalhados, inferiores, que querem vingança do sobrinho Luiz por ter ficado com toda a herança deles. Então, eles juram vingança. Bem, o pai do Silas, se vocês lembram também, ele, como a esposa dele faleceu há pouco tempo, ele resolve, então, se casar com outra moça que tinha mais ou menos a idade do Silas. Só que o Silas, com essa notícia, ele começa a colocar toda a energia dele para tentar, de alguma forma, retirar a madrasta da vida deles, pensando que, se ela continua, né, na família, ele vai ter que dividir a herança com ela. Então, na verdade, toda a energia e todo o pensamento dele se volta única e exclusivamente para que ele consiga ficar com a herança do pai. Ele não pensa se o pai poderia ser feliz, poderia ter uma companheira, se eles poderiam ser uma família. Ele se preocupa apenas com as questões do dinheiro. Embora a pobre moça me dispensasse, a pobre moça, aqui, no caso, a madrasta dele. Embora a pobre moça me dispensasse um tratamento cordial, sempre arrumava um pretexto para fugir-lhe, para fugir-lhe a convivência. O novo matrimônio exigiu do esposo mais sacrifício social, do qual a Ida não pretendia afastar-se. E ao término, João, desculpe, eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Saiu para mim aqui, não estou conseguindo mais visualizar. Aqui enxergamos super bem. Mas para mim, não. Será que você não minimizou? Não. Isso termina a apresentação? Isso. É que, para mim, na minha tela está aparecendo a miniatura de todos vocês em cima dos slides. Tu pode nos arrastar, se tu nos clicar em cima de nós, tu nos bota para o lado, se tu quiser. Daí nós saímos da tua frente. Nossa, Não. Olhando, né? Mas tu ainda não enxerga? Não.
Na minha tela, não. Aparece, vocês ficam em cima da... Uhum. No canto superior Tá. direito. Agora eu acho que eu consegui, tá? Agora vocês estão vendo? Sim. Então, Tá. ele está menor, mas estamos vendo. Deixa assim, Elodie, como está. E aí tu Sim. enxerga. Para É. nós, ele está menor, mas a gente enxerga bem direitinho. Mas conseguem enxergar? Bem tranquilo. Porque senão vocês... senão a imagem de vocês fica, para mim, fica em cima dos meus slides, infelizmente. Deve ser tá alguma assim, tá coisa ótimo, pode deixar assim. Tá bem. Então, seguindo, Silas continua contando a história dele para o André Luiz e o Hilário e para o Leonel e Clarindo. Embora a pobre moça me dispensasse um tratamento gentil, sempre arrumava um pretexto para fugir-lhe à convivência. Ele não queria formar um laço com a nova esposa do pai, com a madrasta dele. O novo matrimônio exigiu do esposo, o pai do Silas, mais sacrifícios no mundo social, do qual Aida não pretendia afastar-se. Ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar socorro médico e a recolher-se a necessário repouso. Que naquela época, se vocês lembram, a gente até conversou algumas coisas em outras apresentações, as pessoas que detinham, digamos assim, um poder aquisitivo maior ou na sociedade eram mais atuantes, eles tinham praticamente todas as noites compromissos sociais. Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, diz Silas, mas sim a extensa reserva financeira da nossa casa. E na hipótese de falecimento do meu genitor, de modo algum me resignaria a partilhar a herança com Aida. Então, ele não tinha preocupação nenhuma com o pai dele, com a saúde do pai. Ele só estava preocupado, era com as questões da herança. Nesse momento, então, Silas faz uma longa pausa e o André Luiz, o Hilário, o Leonel e Clarindo ficam olhando para ele e ele está com um semblante muito melancólico. E aí o André Luiz se pergunta, fora ele realmente o homem a quem se reportava ou compunha aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Contudo, não me foi possível desfechar qualquer interrogação. Nosso amigo, como que desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu a sua história. Então, Silas continua contando. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alirrar a ida de qualquer possibilidade de ingresso ao nosso patrimônio, sem melindrar o meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Vocês vejam o que a mente humana, quando ela foca em algo assim, como uma obsessão, do que ela é capaz. Ele não apenas queria afastar a madrasta do pai, mas se para isso, para que ele conseguisse ficar com toda a herança, a morte dela fosse necessária, ele não hesitaria em encontrar isso como uma solução. Entretanto, continuando Silas, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Lá no íntimo, no fundo, ele tinha amor pelo pai, ele só não sabia dimensionar esse amor e não sabia trabalhar com esse amor e nem dimensionar as consequências que isso teria se ele continuasse nessa obsessão de querer a herança e tão somente a herança do pai só para ele. Não seria melhor desmoralizá-la aos olhos dele para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por minha desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, e a ocasião esperada veio ao meu encontro. Como ele estava obcecado com essa ideia, ele sempre procurava, não é,
algum momento, algo que pudesse vislumbrar para ele arquitetar um plano e que esse plano desse resultado de acordo com o intento dele. Continuando, ele diz: meu pai chamou-me e insistiu que eu acompanhasse a Ida numa festividade pública, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez, acedi com prazer. O pai dele estava adoentado, então ele iria acompanhar a Ida em todas as festas, os acontecimentos sociais, não é? No lugar do pai. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Nesta festividade, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta e que a cortejara em solteira. Rapaz perdulário e fanfarrão, dividia o tempo entre mulheres e taças, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Desde então, o associei ao nosso campo doméstico. Vocês vejam como as energias, não é? As energias ruins, as energias funestas, nesse momento, elas se encontram, não é? E este rapaz, que ele diz que é perdulário e fanfarrão, ele servia exatamente os propósitos que o Sila queria naquele momento, não é? Então, como a gente já conversou muitas vezes, a nossa mente, ela consegue enxergar, se apropriar desses momentos, dessas pessoas, dessa energia, não é? Mesmo não sendo boa, mas desde que sirva para o propósito que a gente quer. Então... E até assim, né, Elodie, falando da obsessão, que interessante, a gente teve aqui o Beto que falou da obsessão, eu consegui ler parte do livro do Divaldo, não consegui ler todo, mas o da Marlene Nobre eu li todo ele, consegui ler, ele é um livro assim menor e bem assim prático. A questão da persistência do pensamento, que isso leva de exemplo para nós também. Então, um pensamento ruim com outro pensamento ruim, e as coisas só tendem a piorar, e depois a gente vai ver de uma maneira pior. Então, aí mostra assim, o quanto é importante essa questão. Claro, eu lembro muito do Sérgio, quando o Sérgio diz isso. Quanto é importante isso para o nosso dia, para os nossos exemplos, para a nossa vida diária. Né? Se não dá certo, aí tu vai fazer tudo errado, aí tu vai persistir. É claro que as coisas não vão evoluir bem. Né? Eu acho que essa é uma grande lição que passa. Em nenhum momento ele consegue botar o pé para trás e dizer, não, mas eu acho só um pouquinho. Eu acho que eu estou no caminho errado, eu tenho que seguir outro caminho. Claro, ele não quer ali, como tu falou, ele quer muito bem o pai, ele não quer que o pai machuque, mas ele seguiu, entendeu? Então, na verdade, e vê aquelas coisas que fala no Evangelho, o mal perdurando o pensamento dele, né? O típico obsessão. E cada vez mais, quer dizer, e a impressão que a gente tem lendo esse capítulo, inclusive ele é bem corrido, sem muito parágrafo, que é só nesse plano dele maquiavélico de conseguir o dinheiro e tudo para ele. Então, a força do pensamento mal, né? De ele conseguir preencher os objetivos dele, né, Elodie? Exato, até porque ele tinha uma outra possibilidade, né? De preservar a família, de amar o pai, de amar a própria madrasta, eles tinham dinheiro suficiente para ser dividido, não é? Ele podia desfrutar de uma vida muito boa e amorosa, mas ele não consegue enxergar esse lado. Então, o capítulo trata a história dele exatamente isso. Ele tinha um pensamento obsessivo e ele se aliava a qualquer episódio, a qualquer pessoa que pudesse, para que ele pudesse levar a contento o que ele queria e o que ele planejava. Ele não vislumbrava uma outra opção, embora ele até visse que poderia ser diferente, como era com a própria mãe dele, não é? Interessante isso, como ele tinha um foco mal, ruim, assim, muito objetivo, e ele perseguiu isso de todas as maneiras, né? É bem interessante. E bem lembrado, e sempre, né? E até quando a gente lê, né, Elodie, eu me dei conta, porque aí tu lê, não para, então tu só vê aquela força do mal. Ele não, é bem isso aí, ele não consegue ver. Bom, mas eu posso ser feliz com o que eu tenho, vou tratar bem a minha amada. Ele fica pensando, ele vai cair em si já depois, muito tempo depois.
Então, quando ele se torna amigo desse rapaz, esse primo que havia sido namorado da Aida, ele começa a convidá-lo para praia, teatro, cinema, passeios variados, nos quais eu atirava os primos um nos braços do outro. Então, ele arquitetava formas, maneiras para que eles pudessem ficar juntos. A Ida não percebeu a manobra e, embora resistisse por mais de um ano à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Então, vocês vejam que ele, de uma certa forma, ele se aproveita da, entre aspas, ingenuidade da Ida, e como ela era uma pessoa muito jovem, e o marido dela, né, com 60 anos, e estava, né, acamado, ela queria, de uma certa forma, a juventude, aproveitar a vida, não é? E ela acaba cedendo às tentações do primo. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E aí, outra questão assim para a gente colocar. Esse primo, ele poderia também ter se dado conta disso e ter dito, não, eu gostei da Ida, nós tivemos um romance no passado, mas agora ela está casada e o próprio filho dela é a madrasta do Silas, e o próprio Silas está me conduzindo para ela. Ele também poderia pensar nisso e não entrar no plano, mas como ele já era um espírito que também não tinha bons pensamentos, ele consegue se associar ao Silas e os dois formam uma parceria assim, de pensamentos nefastos e de uma energia ruim para conseguir o intento do Silas, né? Então, vocês vejam aquilo que a gente sempre diz, né? Que essas energias, elas se atraem e elas persistem, né? E o mais importante também, assim, né? Eu estou fazendo curso da mediunidade lá na casa, é que quando tem essas obsessões também, aí tu acaba tendo mais companhia. Lógico, tu tem pensamento ruim, tu tem obsessor ali, mas daqui a pouco tu vai ter uma multidão, né? E bem lembrado, não tinha me dado conta disso também, Elodie. Ele podia, esse companheiro, esse que estava galanteando ela, poderia ser dado conta, mas ele também foi apanhado pela obsessão, né? Sim, e na verdade, o que eu consegui assim, entender nas entrelinhas, ele ainda queria a companhia da Ida, né? Então ele pensou só nele, ele era um fanfarrão, ele gostava da noite, então ele, né, para ele estava tudo bem, ele não tinha moral, ele não tinha brios, tá tudo ótimo, para ele também estava bem. Então os dois ali se acharam, o Silas e o primo da Ida. Já entrou então, no jogo. Sim, sintonia perfeita. Eu fico pensando também, sabe, às vezes, assim, que a grande questão também é a riqueza como uma prova, né? Assim, a gente, como espírito imperfeito, que a gente vai passar por várias provas, quando for espírito superior, vai passar por prova ainda, mas provas que a gente já não vai mais cair, mas como a riqueza ainda é uma prova muito difícil, né? E falando um pouquinho também dessa outra questão da falta de moralidade, né, do primo, né, que terminou entrando nessa cadeia de atitudes e de pensamentos tão equivocados, que é por isso que o Evangelho de Jesus é o melhor antídoto contra a obsessão, né? Porque o único jeito da gente não estar sob influência ou sob possibilidade de influenciação dessas mentes que ainda estão equivocadas é a gente realmente entender o Evangelho, né, isso em espírito e em verdade, né, como tanto se fala nos livros, eu fico pensando assim, sabe? Perfeita a tua colocação, porque é exatamente é o que o Silas quer mostrar e colocar para o Leonel e para o Clarindo, que, na verdade, os bens terrenos, a fortuna, é uma ilusão, né? E, em nome dessa ilusão,
muitos erros são cometidos, muitas coisas ruins, né? Então, é exatamente isso, e porque o Silas também fala ali no início, ele se afastou do evangelho, né? Então, a vida dele se tornou um caminho sem volta, pelo menos na última encarnação dele, não é? Eu só vou dar até uma acentuada bem, concordar com a Isabelle, que é a questão do evangelho, como isso é importante, que a gente sabe que é muito importante a gente poder estudar, crescer, a gente está aqui na Terra, aquela coisa assim, que a gente já sabe bem claro, né, gente? Mas se a gente não fizer o evangelho, porque a gente tem que estar bem acompanhada, nesse caso aqui, né? Olha quanto obsessor não tem ali. No início podia ser um, e depois vem uma multidão, né? Então, quer dizer, se tu não faz o evangelho, como é que a coisa vai para frente? Então, a gente precisa fazer parte da gente também. Quando a gente está doente, a gente não vai no médico tomar remédio, tu vai tomar remédio, ou vai fazer uma cirurgia, ou vai tentar fazer, está com uma pneumonia, vai tomar um antibiótico. Quando a gente tem obsessão, a gente precisa fazer o evangelho. Nós podemos nos curar espiritualmente, né? Isso é bem importante que tu falasse, Isabel. Sim, com certeza, até porque, se vocês lembram, na casa do sobrinho do Leonel e Clarindo, na casa do Luiz, tinham muitos espíritos que nem em sintonia, mas que nem sabiam por que estavam ali. Estavam porque estavam sintonizando com o Leonel e Clarindo, né? Bem, então, continuando, o Silas diz que certa noite em que cauteloso aparentei completa ausência de nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios, numa exposição sintética dos fatos. Então, vocês vejam, assim, o quanto ele conseguiu levar a efeito e os finalmente de tudo que ele queria, né? Lívido e trêmulo, o doente, o pai do Silas, exigiu provas, e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte, meu genitor desolado encontrou o flagrante que eu desejava e que tinha preparado, não é? Armando afastou-se, lépido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Armando era o primo que estava com Aida. Minha madrasta, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando seus aposentos uma explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo intimamente aniquilado. 2 semanas arrastaram-se, pesadas para a nossa equipe familiar. Então, vocês vejam, 3 pessoas na mesma casa, desoladas por um acontecimento que foi proposital, maquinado, e que aniquilou com a vida familiar deles. Enquanto a Ida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, eu afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas, para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades. Então, aquilo que a Verinha colocou, né? A obsessão dele era tão grande que nem no momento de dor do pai ele conseguiu dar uma aliviada na obsessão dele. Ele, de todas as formas, queria conseguir o intento, não importava quem ele ferisse. Prosseguia em minha faina delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos positivaram um envenenamento fulminante, um suicídio, de certo motivado pela neurastenia, e notificaram meu pai. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos funerais. Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me, agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me.
Porém, desde a morte de Aida, meu pai acamou-se para não mais se erguer, apesar dos esforços dos médicos e dos padres. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo. Vocês vejam, assim, é uma tragédia anunciada, preparada e levada a efeito nos mínimos detalhes e com consequências assim desastrosas. Vê nem no final que o pai está ali, que ele vê que o pai está sombrio, e está, claro, ele já estava adoecendo, ele foi capaz de parar. Né? E aí, claro, aí tem a questão do estava provavelmente muito obsediado também, né? Tem tudo isso. Mas ele tinha uma chance de parar ali, pelo menos, né? Porque é o pai dele, a pessoa mais próxima. Nem nesse momento ele conseguiu ter essa lucidez de poder, né? Então, vou acolher, vou ajudar meu pai, ver o que está acontecendo. Ele só pensava no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, né? Mas eu Exato. acho que a pessoa está tão obcecada naquilo que não consegue pensar em outra coisa. Uhum. Não, com certeza não. Ele não tinha outro pensamento. A ideia dele estava tão consolidada na mente dele que cegava qualquer outra possibilidade, qualquer outro entendimento, né? E é E não exatamente conseguia, é isso não que ele quer conseguia ver mostrar. outra opção, né? Não, Certeza. não. Pela primeira vez, continua Silas, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava a minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. Ele, na verdade, ele não imaginou a morte do pai. Ele não imaginava que o pai iria morrer, né? Então, vocês vejam assim as consequências que os nossos atos têm, né? Apesar de ele ter programado tudo nos mínimos detalhes, mas ele não, a morte do pai ele não havia programado, né? Então a gente tem que arcar, por isso o livro Ação e Reação, né? As nossas escolhas, elas terão consequências, que nem sempre sabemos quais são, mas que elas vêm e elas vão se tornar dolorosas, elas vêm, porque em algum momento a nossa consciência desperta, né? E aqui ele diz, pela primeira vez minha consciência doeu fundo. Deixando-lhe, então, o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantia agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. A mãe dele havia desencarnado, havia tentado, não por culpa dele, claro, não por ação dele, mas a mãe havia tentado colocá-lo no caminho do bem, ela se foi sem conseguir, ele tramou contra a madrasta se foi, e o pai dele também, e ele não esperava isso, então ele fica completamente sozinho, né? E a consciência dele começa a falar de crime e remorso. Sabe que quando eu li isso aí, Infinitamente Desgraçado, parece aquelas coisas teatrais shakespearianas, assim, realmente de desgraça, de sofrimento. Quando vê aquele teatro, aquela coisa assim exacerbada. Então, aí tu vê que ele realmente parece que caiu a ficha. Aí eu acho que esse estava sentindo que ele não tinha conseguido se dar conta. Infinitamente Desgraçado, eu consigo imaginar, gente, se tu for imaginar a pessoa literalmente no chão, né? Infinitamente, sozinho. Tu pode estar sozinho, mas infinitamente é uma coisa absurda, imensa, né? Parece aquelas coisas realmente shakespearianas. Ele estava sofrendo demais. Então, realmente, aí que cai a ficha, né? E aí ele viu que não tem ninguém, né? Sim, e me parece assim que
o remorso, o maior remorso, ele começa quando a gente começa a adquirir consciência dos nossos atos, porque até então ele não tinha essa consciência. Pela obsessão, ele estava cego, mas quando a consciência desperta, aí começa uma outra história e a tragédia pode se tornar maior para que a pessoa consiga dar a volta e rever as ações, né, as reações às ações dela, né? Muitas vezes ele continua, a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a escarnecerem minha dor. Tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai chamando para minha alma. Meu filho, recua enquanto é tempo. Ou seja, te dá conta, meu filho, do que você está fazendo. Em pavorosa crise moral, demandei a Europa, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Pode-se mudar de país, de casa, de lugar, de cidade, mas a crise moral ela acompanha, não é? A consciência acompanha, não vai ser a mudança de lugar que vai fazer a consciência se aplacar, né? Aliás, isso aqui, sabe que a Elodie, até vou colocar aqui, isso aí me lembrei, assim, de pessoas até, assim, próximas a mim, a gente vê várias situações também, de pessoas que sentem, estão sofrendo por algum motivo, e tem aquela coisa de fugir, mas tu está fugindo de ti mesmo, então, na verdade, ele teve essa crise, talvez essa consciência, mas não conseguiu aproveitar para realmente crescer, né? Ou se dar conta e ir para frente realmente de uma maneira, né, real. Aí ele vai fugir, a tendência é que ele vai fugir mais ainda dele mesmo. Sim. Né? E quantas vezes, né, a gente faz isso também, não digo nesse nível, mas não se cresce, vai aumentar o sofrimento, com certeza absoluta. Porque ele na verdade, a voz dele aqui, que diz que é a voz do pai, claro, era o fundo da consciência dele, né? Clamando para que ele se desse conta, né? Isso. Se muda, mas o problema vai junto, né? Sim, sim, porque a consciência dele que começava a despertar. Só que ele não se dava conta disso, ele estava sofrendo por algo, mas ele não tinha ainda a consciência clara e ele não enxergava exatamente o que isso envolvia, né, para ele e a forma como ele poderia trabalhar com isso, né? Por isso a solidão, né? E ele nunca aceitou, desde que lá no início, quando a mãe dele dizia que ele precisava buscar o evangelho, que ele tinha que ter uma vida diferente, mais espiritualizada, então ele não sabia buscar isso, né? E quando a consciência dele estava começando a chamá-lo à razão, ele sabia que estava sofrendo, mas não sabia nem como buscar ajuda. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com nossa antiga residência. A antiga residência fazia ele sofrer, lá estavam os fantasmas. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência, né? Então, aqui a saúde orgânica dele já começa a ficar abalada, e ele sente que ele precisa modificar a existência dele. Deixei que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental, aquilo que vocês colocaram, Verinha e Elícia, não é? Até que numa noite inolvidável para mim, na qual minha gastralgia se transformara num azorrague de dor, tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera. E o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis, qual acontecera com minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. Os amigos que me asilavam no templo doméstico admitiram sem sombra de dúvida que eu buscara no suicídio a extensão das penas morais que me castigavam a alma, de moço rico e entediado da vida. Eles não tinham nem ideia do que se passava, não é? Do que havia acontecido na família do Silas.
Então, eles acreditaram que ele havia se envenenado, buscado suicídio, e não fora nada disso, não é? Foi por engano que ele tomou o veneno. Mas esse arsênico aí na adega, vocês têm arsênico na adega? Não Vocês entendi. notaram isso? O arsênico na adega. O que um arsênico estava fazendo na adega? Eles Ele tinha deixado. Eu não sei se assim, é o amigo do pai dele, né? Vou ficar com os bens, então, né? Porque, claro que ele sofreu a reação do que ele fez, né? Ele matou a madrasta, morreu do mesmo jeito que o pai dele fez, mas o arsênico na adega é uma coisa bem estranha. Uma adega. Claro, bem lembrado, Raquel. Por que vai ter arsênico? Realmente, claro, ele cometeu para ele fazer a madrasta morrer, mas o que o arsênico estava fazendo lá? Bem lembrado, sim. Não, e estava um remédio, estava um medicamento, bicarbonato, que ele tinha tomado na noite anterior, entendeu? É estranho. Isso, exatamente. Ele usou o frasco de arsênico acreditando ser o bicarbonato de sódio. Então, alguém, por descuido, ou ele próprio, ou o amigo, deixou o veneno, alguém ou já estava ali, não é? E ele se confundiu. E essa explicação aqui mais detalhada, nesse capítulo aqui ainda não aparece, tá? Como é que esse arsênico foi parar lá, tá? Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós como quem procurava o efeito de suas palavras e prosseguiu. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado depois do sepulcro, atravessei meses cruéis e desequilíbrio, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho de sua recuperação. Eu, unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Como vem, disse Silas, né, para o André Luiz, o Hilário, Leonel e Clarindo, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Ele tanto queria ganhar que perdeu tudo. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Então, ele estava trabalhando, não é, no plano espiritual, para que quando ele retornasse, reencarnasse, que ele não caísse novamente nesse mesmo erro, nessa mesma tentação, não é? Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro aparentemente sem aflição e sem problemas. Leonel pergunta a Silas, voltará para a carne assim tão breve? Ah, quem me dera a aventura de regressar logo, disse Silas. O devedor está inelutavelmente ligado aos interesses dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível venha encontrar minha madrasta, no vasto país de sombra em que nos achamos, para encetar a difícil tarefa de minha liberação moral. Então, aqui ele coloca, não é? Eu achei interessante, como tantos outros pontos, que um dos requisitos para a reencarnação é que o espírito, né, desencarnado, ele procure e tenha uma evolução no plano espiritual. Ele não pode simplesmente reencarnar sem ter trabalhado com alguns aspectos dos credores dele, que também estão no plano espiritual, não é? Então, no plano espiritual se trabalha muito, não é? Tentando recuperar e consertar os nossos erros, as nossas ações desajustadas, né, enquanto encarnados. Elodia, sim, deixa eu só, você foi falando e eu pensei assim, ó, que na verdade esse trabalho todo, se a gente pensar no que a gente já estudou anteriormente, né, dizer, o que acontece, por que desse trabalho a nível espiritual? É porque a gente sabe que a repetição ela vai acontecer,
né? Ele vai passar, quando encarnado, pelos mesmos desafios que ele passou. E ele tem que ter mudado isso, né? Então, eu achei bem legal essa parte que você coloca, que ele precisa trabalhar e ajudar outras pessoas para ele se fortalecer quando vier o desafio, que ele possa passar por ele sem cair. E aí eu penso na questão da própria espiritualidade, o quanto ela nos auxilia a entender, né? Em que momento a gente pode vir, em que momento não, e nos orienta as coisas que a gente precisa passar a nível da espiritualidade para poder cumprir aquilo que a gente precisa, porque, na verdade, ele vai precisar rever tudo isso, né? Isso. E precisa ter merecimento, né? E vai precisar ter merecimento. Ele vai ter que fazer... Quantos séculos vai demorar para ele, né, reconciliar-te com teus inimigos enquanto estás a caminho, né? E é verdade, sim, quanto tempo depois ele vai levar para encontrar, né, ela, eles se encontrarem e conseguir se reconciliar para conseguir fazer a outra reencarnação. Exato. Né? Então, quantos séculos eles estão perdendo nisso, né? Exato. Por atos impensados. Verdade, Raquel. Como assim? Perguntei emocionado. Sim, meu amigo, falou Silas abraçando-me. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram justiça pelas próprias mãos, o que muitas vezes apenas significa violência e crueldade. Mas também a Hilário e a você, que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor: ajudai aos vossos inimigos. Porque, sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Então, aqui é um ponto-chave que ele quer mostrar para o Leonel e para o Clarindo. E vocês vejam que ele não coloca amai aos vossos inimigos como Jesus colocou, mas sim ajudai aos vossos inimigos, porque, segundo uma nota do próprio autor, se o Silas tivesse colocado amai os vossos inimigos, provavelmente eles não entenderiam, não é? Então, o verbo ajudar seria muito mais proveitoso aqui nesse momento, porque diminuiria as questões de culpa, de karma, e quando reencarnado, ele não teria mais tantos adversários, porque essas pessoas a quem ele teria prejudicado, ou todas as outras pessoas, teriam já recebido no plano espiritual o conforto e o perdão, não é? Que foi isso que a Raquel também colocou, né? Que para retornar, a gente não pode vir com mais inimigos do que quando a gente partiu para o plano espiritual, né? Senão nós não evoluiríamos nunca, né? Continuando, ele diz: vali-me da fraqueza de Aida para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Então, ele se aproveitou da fragilidade, não é? Ao invés de ajudá-la. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida, não é? A Aida, ela foi vítima do Silas e do próprio marido, não é? Como consequência das atitudes do Silas. Seu pai, referiu-se ao seu pai? Perguntou Hilário. Sim, retrucou Silas. Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral em busca do levantamento de Aida, né? Então, lá no plano espiritual, essas pessoas estão, embora em momentos, em esferas diferentes, mas elas continuam unidas por um propósito de elevação moral, onde um deve ajudar, perdoar o outro
e entre eles tentarem resgatar o mal que, porventura, eles tenham feito em menor ou maior grau na existência terrena anterior. Sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la, a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade, meu genitor, envolvido no amor e na renúncia de minha mãe, que com ele retornará às lides da carne. Vestir-se-á de nova expressão corpórea. Na mocidade terrena, ambos retomarão os laços do casamento. Então, o pai dele e a mãe dele, não a madrasta, retornarão ao campo terreno também com os laços do matrimônio. A Ida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas. Serei novamente médico, mas ao preço de imenso esforço. Minha madrasta renascerá em franzino corpo físico, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que lhe marcarão a existência na carne sob forma de estranhas enfermidades mentais, né? Eu achei aqui... Pode falar, Verinha. Eu gostei aqui do que ele falou de médico, né? Porque a gente sabe muito que o médico é muito cobrado no plano espiritual pela função que a gente tem aqui na Terra, né? E aqui coloca ele realmente, ele como médico, não fez absolutamente nada. E ao contrário, né? Fez o mal. Então, eu achei bem legal isso para a gente repensar a gente como médico, como é importante essa oportunidade que a gente tem aqui na Terra, né? O papel que a gente tem para ajudar as pessoas, né? Ajudar, consolar, como é importante isso, né? Doença mental, doença física, né? Mas achei bem interessante isso, né? Sabe que quando eu li não tinha me dado conta disso, ao preço de imenso esforço. Porque, na verdade, ele já teve uma oportunidade e ele perdeu essa oportunidade. Ele vai ter que começar tudo do zero. Ele vai ter que refazer isso tudo. Achei essa parte, acho que bem importante. Então, ele vai refazer, caminhar para frente e tentar fazer diferente do que a outra encarnação que ele não soube aproveitar, né? Exato. Teve uma parte que ele dizia que ele só queria o dinheiro dos velhinhos que estivessem muito doentes, muito ricos, né? E ele só queria o dinheiro. Ele não fez a medicina pensando no bem, ele fez, na verdade, porque a mãe dele tinha insistência e ela achou que ele ia se regenerar, ele ia ficar melhor se ajudasse, né? Mas ele não tinha esse intuito, ela que tinha esse intuito, por isso que ela estava nas esferas superiores. Mas claro, ele pensou só no dinheiro, é isso aí. E na vida anterior, ele, na verdade, não teve dificuldades para fazer o curso de medicina, porque ele tinha, não é? Meios como arcar pela fortuna dos pais. E no próximo, ele está colocando, eu entendi, que ele não terá mais essa ajuda financeira, ele vai ter que se virar sozinho, né? Vai ser mais difícil. E outra coisa que eu lembrei... Segue aí, Elô. Não, pode falar. Não, uma coisa que eu lembrei quando a Verinha disse dos médicos é que o doutor Bezerra está sempre chamando a atenção, né, do quanto nós somos comprometidos, né, o quanto nós nos comprometemos em existências anteriores, né, então não é de bonzinho que a gente vem aqui ser médico, tomara que a gente faça o nosso melhor, eu acho que é o nosso esforço, mas ele diz que ainda não foi para outras esferas, que já poderia ter ido, porque enquanto ele não resgatar todos nós que nos comprometemos junto dele, como médicos em outras caminhadas, ele não vai nos largar, né, à deriva. Então, é um compromisso, acho que médicos e profissionais da saúde, né, enfim, mas é um compromisso, como a Verinha falou, muito mais sério do que a gente imagina, né, Brice? Bem colocado, Flávia. E outro aspecto... Muitas vezes a gente não cumpre mesmo, não se dá conta, né, Flavinha? Ele ali nessa encarnação, tu vê como a Raquel comentou, ele só pensou no dinheiro, mas é uma felicidade a gente poder estar nessa vida, poder auxiliar os que são médicos, né, e quem trabalha também ajudando nessa situação, como é importante para que a gente cumpra devidamente isso aí.
né? A gente, na verdade, é um instrumento e a gente veio para isso. E a gente se comprometeu no plano espiritual, só que não lembra aqui muitas vezes, né? Então, o médico é muito cobrado. Bezerra fala muito isso, né? Da importância do nosso papel, né? Outro aspecto que eu achei interessante aqui, não sei se chamou a atenção de vocês, mas na última encarnação do Silas, onde ele relata toda essa história, ele, em algum momento ali, ele coloca que a madrasta dele, a Ida, era uma pessoa muito frágil, não é? Tanto que ela não se deu conta, ela sucumbiu ao antigo romance, ao primo, e ele coloca aqui que a madrasta renascerá em franzino corpo físico, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que lhe marcarão a existência na carne sob forma de estranhas enfermidades mentais. Ele não explica assim detalhadamente essa questão, mas eu não sei como vocês entenderam. Eu entendi que por ela já ser uma pessoa muito frágil, até frágil moralmente, talvez por ela ter caído, né, na lábia do primo novamente. E quando ela está no plano espiritual, ela fica talvez repensando isso, e isso se torna, de uma certa forma, uma obsessão, tanto que ela vai reencarnar com estranhas enfermidades mentais. Eu não sei se vocês fazem essa mesma leitura, mas isso me chamou muito a atenção, né? Porque a tendência é a gente dizer, pá, ela foi uma vítima, ela foi manipulada pelo enteado, ela foi morta pelo marido, e agora ela vai retornar com estranhas enfermidades mentais, né? A gente fica se perguntando isso, né? Pelo menos me chamou a atenção, mas é o que ele relata, mas não dá maiores explicações sobre isso. Então, eu deduzi que talvez ela fosse uma pessoa frágil, moralmente, mentalmente, fisicamente, e vai continuar na próxima existência com essas questões como uma forma do Silas poder ajudá-la. Não sei, para mim ficou um pouquinho obscuro esse Elodie, eu entendi parágrafo. assim, ó, porque o Mensageiro da Luz fala muito disso, né? Para tu reencarnar, né? Os Missionários da Luz, quer dizer, para tu reencarnar, tu, na verdade, vem com uma dificuldade para que tu vença o que tu pecou na outra. Claro, ela, na verdade, ela foi atraída, né? Ela teve tentações, né? Acabou indiretamente abandonando, não sei se possa dizer isso, mas atraiu o marido, né? Então, aí ela vai ter a possibilidade agora de ter o franzino corpo físico, de maneira que eu entendi assim, que ela não vá atrair, cair numa nova tentação. E as psicoses que ela vão ter, na verdade, talvez são coisas que vão dificultar para ela, né, a caminhada dela. Se tu for analisar, que ela teve, pode ter sido entendido de uma maneira que ela teve assim muito fácil, que ela teve um marido, depois ela teve esse amante. Então tem os dois lados. Tem um lado que, na verdade, ela foi uma vítima, mas ela também traiu esse marido, ela entrou na tentação do outro. Sei, eu também fiquei numa dúvida disso aí, mas eu vi por esse lado, porque, na verdade, ela traiu, né? Sim. Ela poderia ter dito para o marido, que estava convivendo com ele, então, e o marido sofreu muito por isso. E aí, claro, acabou tomando o arsênico e acabou levando ela à morte, né? Mas, na verdade, parece que ela, na verdade, tem débitos, que ela precisa cumprir isso. Porque talvez ela tenha traído, o entendimento que se tem é que ela traiu e cometeu o erro nesse sentido. Eu entendi assim. Não sei o pessoal também. Eu entendi um pouco diferente, assim, na verdade, entendo isso, né, de que ela era fraca, que ela tinha as dificuldades dela, né, e aí eles, com a atitude deles, eles potencializaram essas dificuldades. Então, uma pessoa que moralmente ela tinha dificuldades, emocionalmente ela tinha algumas dificuldades, eles potencializaram,
né? Isso. Porque ela, sim, ela traiu o marido, ela fez algo errado, né? Então, mas ela, ao ter consciência disso, né, ela não deu conta desse emocional que já era antes perturbado, né? Então, o que que eles percebem? Que eles, para eles conseguirem reverter o mal que eles fizeram para ela, né, porque eles potencializaram o problema dela, eles vão precisar cuidar dela. Então, eu enxergo essa encarnação dela, em que ela vem com esses problemas, e ele vem como médico, né? Quer dizer, que eles vão vir com a função de cuidar dela, né? Para que ela possa dar um salto nessa encarnação e poder sair desse lugar em que ela se encontra para fazer um processo, para ela poder evoluir, né? Então, eu vejo como um conjunto, né? Quer dizer, somos vítimas, mas somos vítimas de nós mesmos também, né? Porque a fragilidade emocional é algo, né? Que, assim, quando a gente estava falando ali da obsessão, né? Que ele sofre, mas tem uma obsessão que ele mesmo faz com ele pela fragilidade moral, né? Então, a gente sabe que tudo acontece pelo pensamento. Se eu saio da sintonia, eu saio da obsessão, né? Então, é um conjunto. Eu vejo esses dois lados, né? Que ela vem com essa obsessão porque ela está lá na espiritualidade com uma obsessão. Ela está com essa psicose lá, né? Com toda a perturbação que eles provocaram nela e que ela já tinha de antemão, né? Penso... Eu concordo, Sibéria, com esse ponto de vista. Tem até uns livros bem interessantes de Divaldo, que eu acho que é transtornos psiquiátricos, porque tem alguns de Joana de Anjos, mas nesse livro tem visões de vários espíritos, inclusive Dr. Bezerra, e ele fala exatamente isso, que na verdade é a lei de causa e efeito, né? Que os pacientes que vivem, os pacientes que têm problemas de saúde mental, na verdade, são problemas normalmente morais, né? Dificuldades que ele vê em vários processos reencarnatórios. Então, ela já tinha as dificuldades dela desse processo reencarnatório e ela potencializa no momento que ela comete vários equívocos, né? Da traição, né? Então, exatamente, ela já tinha fragilidades emocionais e potencializa, e na próxima encarnação vai vir com várias as dificuldades potencializadas. Então, assim, realmente, a doença mental, de uma maneira geral, é o espírito que ele sai daqui, continua com a doença mental na espiritualidade, não consegue sair de um estado de saúde mental adoecido, reencarna ainda com a doença mental, né? E aí vai vir a lei de causa e efeito, realmente, né? Eu acho que, eu penso assim também. E, assim, tem uns livros bem interessantes que falam sobre isso, e que, assim, acho que talvez ajude a gente a... Ótimo, excelente as colocações. Seguindo, então, Silas diz, ser-lhe-ei assim não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. Então, um vai ajudar o outro na próxima reencarnação, né? Acho que está perfeito esse parágrafo. A confissão de Silas valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas, e talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. Hilário dirigiu-se ao nosso amigo considerando: meu caro, disse você estar aguardando em comunhão com o genitor a alegria de reencontrar a madrasta. Porventura, com seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a moradia? Sim, sim, confirmou Silas tristonho. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda, não reconhecerão eles o paradeiro dela, orientando-lhes os movimentos no objetivo a alcançar? Nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, qual ocorre entre os homens, também aqui o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Então, o Silas tinha que
fazer por onde para poder encontrar, não é, a madrasta dele. Isso é lindo, essa parte. Lindo, eu também achei. Na terra, por muito nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere, quando devemos expiar algum crime. Nossos melhores amigos não podem evocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tem infligido ao próprio corpo. Recebo, sim, as bênçãos de amor de nossos dirigentes. Recebo luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas. Auxilio-me a renovação para atingir com mais decisão e facilidade a meta que me proponho a atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Né? Eu acho que, assim, essa fala dele nesses últimos parágrafos assim, é de uma delicadeza, de uma compreensão e de uma profundidade assim que, sabe, a gente entende exatamente o que é ação e reação e como nós somos responsáveis pelas reações que as nossas ações provocam em nós e quem está no nosso entorno, né? Acho que não há nem Esses muito... capítulos, esses parágrafos vale a pena, sabe o que, Elodie, quando a gente está estudando, a gente sublinhar bem e guardar, porque isso, na verdade, como tu disse, reflete bem essa questão da importância da nossa melhora nas reencarnações e que a gente possa ser uma pessoa melhor, né? Então, eu acho bem interessante. Teve um capítulo que é o 7, que a Sidéria também apresentou, que teve aspectos bem importantes ali que a gente estudou, que eu sublinhei um monte, porque isso fica de lição para a nossa vida, né? Bem interessante. Isso aqui é uma coisa tudo. prática da vida da gente, do dia a dia, isso que ele está dizendo ali, ó, que a gente, por mais que ame, seja o filho, a mãe, o pai, cada um tem que arcar com o seu compromisso. A gente pode auxiliar. E às vezes a gente fica numa situação, eu estou falando por mim, é claro, né? Que a gente quer resolver o problema do outro e tem que aprender que a gente não tem condições de resolver o problema de ninguém, quanto muito nosso. A gente pode querer ajudar, se dispor, né? Fazer algumas coisas para facilitar, mas a caminhada é pessoal e intransferível, é o que ele está falando ali. Exatamente. Leonel e Clarinda ouviam boquiabertos. Falando de si mesmo, Silas, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos revelavam agora a admirável mudança íntima. Eles estavam se dando conta, não é, que eles seriam responsáveis pelas ações dele também, né? Hilário, refletindo, voltou a considerar, mas todo esse drama deve estar vinculado a causas do pretérito. Sim, confirmou Silas, mas em nossa atormentada região não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Achamo-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porquanto a situação de nosso espírito é a de um doente grave, necessitando de intervenção urgente a favor do reajuste. O que eu consegui entender aqui, que quando nós desencarnamos, mesmo no plano espiritual, nós temos também degraus, não é? A galgar. Então, nós não vamos de imediato nos lembrar de todas as nossas existências, nós estamos galgando um degrauzinho por vez. Então, o Silas diz que ele só se recorda, ele só tem permissão de se recordar e de trabalhar da sua última reencarnação, porque senão viraria uma confusão tão grande que ele e tantos outros espíritos não teriam condições nem aprendizado para poder trabalhar, não é? Então, vocês vejam, até nisso a espiritualidade é perfeita, né?
não, no plano espiritual, nos confere, assim, essa possibilidade de ir trabalhando e crescendo aos poucos, né? E não nos responsabilizando por 5, 6 reencarnações atrás, né? Achei bem interessante isso, embora não seja, assim, uma novidade, mas cada vez que a gente lê, revê e pensa, a gente consegue assimilar um pouquinho mais, entender e ficar gravado em nós esses aprendizados, né? E Elodie, tu vê como é grande o amor de Jesus para a gente. Porque vocês imaginam se a gente, em outras vidas, tenha cometido épocas romanas, épocas de guerra, a gente até está vivendo agora, mas houve uma época mais agressiva, mortes e coisas, imagina a dor da gente seguir, a caminhada da gente, sabendo que tu cometeu crimes em partes anteriores. Tu vê como é importante, né, o amor de Deus para que a gente realmente consiga seguir, que é a que a Flávia colocou ali, a questão do esquecimento, porque se a gente não esquecesse, que dor! Tu imagina como é que tu vai seguir sabendo que tu prejudicou outras pessoas, que tu matou as pessoas, é uma bênção de Deus para nós, nos facilitando, né, que a gente possa pagar as nossas dívidas, né? Então, que bênção de esquecimento, bem como a Raquel lembrou, né? Isso, e até porque quando o nosso espírito chegar num estágio tal de poder lembrar todas essas outras, a gente já percorreu uma trajetória tão grande que a dor e a culpa já não existirão, porque a gente já fez todo esse resgate ao longo de várias reencarnações e passagens pelo mundo espiritual, né? Isso, para mim, é a perfeição, né? Que eu não consigo nem me imaginar que algum dia eu tenha tentado machucar alguém, eu não suportaria, né? Eu, como muita gente, né? Então, eu achei isso, assim, muito acalentador, muito reconfortante. Seguindo, então, Silas diz que o inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam, clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesma. E a providência divina lhes permite a ventura de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento a lhes castigarem o coração, em benefício das suas vítimas e dos irmãos, cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão apressadamente quanto possível com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Então, é aquilo que a gente sempre coloca, nós estamos, né, que a gente sempre relembra, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na família certa, isso está muito bem colocado. Paguemos nossas dívidas que respondem por sombras espessas em nossas almas, e o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. Então, o Silas, ele estava ele estava trabalhando para se modificar, e com essa trajetória dele, ele se expôs para também tentar auxiliar outros que estavam numa esfera um pouquinho inferior à dele, né? Então, isso também é uma coisa muito bonita, né? Aquele quadrinho que a gente sempre vê, às vezes, alguém que eu seguro na mão de alguém que está acima de mim, mas ajudo alguém que está com a outra mão abaixo de mim, né? Tive coragem apenas para considerar respeitoso. Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto, né? A ação e reação. Você tem razão, André, comentou Silas generoso. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da vida quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem.
Jesus sempre recomendava às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, porque lá no plano espiritual, nem sempre a pessoa com quem que tu desejas te reencontrar para reparar algo que tenha sido feito, nem sempre ela vai estar do teu lado, né? O Silas estava procurando a madrasta. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz da consciência. E se é mais fácil retificar nossos desacertos enquanto estagiamos o mesmo caminho na Terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. E aqui, só lembrando, né, Elodie, que é importante, isso aí que eu adoro esse capítulo que tem do Evangelho. E concilia com o teu adversário. Como é difícil com o adversário. Porque, às vezes, com as pessoas mais próximas, a gente já tem dificuldade. Então, isso é uma coisa que eu sempre coloco muito em mim, assim. Porque é melhor eu me aproximar, né, do meu inimigo e reconciliar com ele do que eu ficar com aquele remorso, né, aquelas pessoas que ficam sofrendo. Né? No capítulo que tem do Evangelho fala muito bem disso. E eu acho que isso fecha bem esse capítulo aqui, né? E claro, porque na verdade ali ele está procurando a paz, né? Ele vai seguir o caminho dele, mas a importância da gente poder perdoar, né? Isso é muito importante, eu achei. Sim, e ele aqui também, bem lá no início, o Silas não diz exatamente com essas palavras, mas quando ele tenta colocar para o Leonel e para o Clarindo, que se o Luiz, não é o sobrinho deles, que ficou com toda a fortuna, se eles tivessem tido um outro caminho, se ele tivesse tido um outro caminho, outros exemplos, outras oportunidades, quem sabe ele faria diferente, né? E aí poderia resgatar a dívida, entre aspas, dele, que na verdade não era dele, era do pai, com os tios, né, o Leonel e Clarindo, mas o Leonel e o Clarindo não conseguiam ainda enxergar isso. Então, Silas, como próprio exemplo, quer fazer eles enxergarem enquanto ainda é tempo, né? Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção de transformação que se esboçava, e recolheu em seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas Silas prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após voltávamos, mas nem Hilário nem eu nos animamos a conversar com o denotado companheiro, que entrara melancólico em expressivo silêncio. E aí, então, o Silas termina de relatar a história dele e promete que, num outro momento, eles retomarão para poder conversar sobre a morte no lago da mãe do Luiz. E aí, assim, depois de ler tudo, né, esse capítulo e de refletir tanto, eu me lembrei de uma citação do padre Leocir Pessini, num dos livros de bioética, que ele diz: nunca esqueci isso, que as histórias cativam, elas têm o poder mágico de nos transportar e de nos transformar, e não raro nos deixam uma lição para casa. Eu achei assim que essa citação é perfeita para a história do Silas, né? Porque se não nos deixar uma lição para casa, para nós, né? Então, Ai, deixa aí nessa tela, Elô, para a gente copiar essa frase. Porque aí foi simplesmente, então, uma história que a gente leu, que alguém, assim como eu, vim aqui, relatei tal e qual para vocês, e tá, fechamos a página, deu, mas eu acho que não é isso que se quer e nem era isso que o Silas queria, não é? Que a gente seja assim, se sinta um pouquinho como um Leonel e um Clarindo que precisa se transformar, né, a partir do relato do Silas. Era isso, meus queridos. Não sei se eu perfeito, fechou com chave de ouro. Não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração, né? Aí estamos abertos. Eu até permiti que a Elodie passasse 5 minutinhos só a mais, porque eu vi que tu estava encerrando, foi muito bom, perfeito, viu, Elodie? Maravilhoso, maravilhoso. Excelente. Fechou com chave de ouro. Elodie. Parabéns, maravilhoso, lindo.
Obrigada, amigos. Podia, João, nos colocar de novo lá no anterior? Peraí, um minutinho que eu estou copiando essa frase. Ah, então copia, depois nós vamos lá. Tu não copiou ainda, desculpa, Eu estou Flavinha. terminando. Elodie, quando a Flávia terminar, tu vai ali no compartilhar a tela e interrompe o compartilhamento. Sim, agora eu já vi. Tá, terminei. Muito obrigada, Tá, pessoal. Ok. Beleza. Obrigada, João. Não, parabéns, saiu muito bem, João. Parabéns, viu, João? O João já tinha gravado, né? Muito obrigada, tá, João? E Elodie estava assim, ó, muito bom, e fechou com chave de ouro essa última mensagem ali. Maravilhoso. Muito bom. Mas para nós encerrar essa reunião de hoje, tá? Eu antes só queria falar uma coisinha que acho que é importante, né? Porque a gente vai fazer a oração depois. Não sei se vocês viram lá no grupo, né, que a gente colocou, porque em reunião de diretoria a gente vai fazer uma atividade no mês, em janeiro, outra em fevereiro. Então, não vai ter o estudo. Então, a Elodie hoje fechou o estudo do capítulo 9 e o do 10 vai ficar depois em março, tá, pessoal? Tá? Não vai ter estudo em janeiro e fevereiro. E lembrar que em dezembro nós temos uma atividade só, porque depois vai ser a questão do Natal, tá? Atividade, na verdade, didática, né? Que nós vamos ter com o encerramento com o Sérgio Lopes, dia 13 de dezembro. Eu vou colocar no grupo. E não esqueçam, então, que tem assembleia dia 19 de dezembro, eu vou colocar depois o endereço do consultório do Luiz, tudo ali direitinho. Tá, pessoal? Era isso que eu queria dizer. E te agradecer mais uma vez, viu, Elodie? Foi muito bom. Já vi que tu estudou bastante, dedicou muito, parabéns, estava muito bom. E então, para nós encerrar, podia encerrar para nós, Flavinha, fazer uma oração para nós? Posso sim. Então, continuando nessa sintonia de aprendizado, de harmonia, de carinho que todos nós temos e que, de certa forma, a pandemia nos proporcionou, porque nos trouxe essa união do online, nos trazendo esses amigos tão queridos de longe, como a Isabela, a Sidéria e tantos outros que eu posso ter esquecido. E a gente formou essa família, né, que a AME nos proporciona, nos trazendo a cada encontro crescimento, amadurecimento, busca de nos transformarmos um pouquinho, e em sendo melhores conosco mesmo, vamos também levando algo melhor para aqueles que convivem com a gente. Então, amigos queridos, nós queremos muito agradecer, em nome do nosso Mestre Jesus, dessa espiritualidade amiga, do Dr. Bezerra, da doutora Marlene, essa oportunidade que nós temos tido nessa encarnação, desse bendito trabalho, porque na verdade não é trabalho, é um aprendizado, é uma bênção que cada um de nós recebe e compartilha, né, com quem a gente consegue. Então, queremos agradecer esta noite, este encontro, essa energia, pedindo que esses benfeitores amigos amparem a todos nós, aos nossos amigos que não puderam estar conosco hoje, ao nosso Brasil, pátria amada, e ao nosso planeta querido, que ainda estremece pela nossa pequenez, pelas nossas dificuldades, mas que com o nosso pensamento positivo, com a nossa boa vontade de doarmos o que nós tivermos de melhor, da nossa energia para o universo, esses químicos do amor que se encontram na espiritualidade, vão trabalhando esses nossos sentimentos e levando para esses irmãos menos felizes que se encontram por esse planeta fora. Então, muito obrigada pelo amparo, pela oportunidade dessa noite, e que possamos estarmos todos juntos no próximo encontro da nossa AME. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Flavinha. Obrigada, amigos.
Foi muito Boa bom noite. compartilhar esse ano com Obrigada. vocês. Espero vocês no dia 13 de Ótimo. dezembro. Tem encerramento com o Sérgio. Bom demais. Nós E a encontramos dia Assembleia 13. lá no Luiz, não esqueça. Isso. Tchau, Vou gente. colocar no grupo. Beijo, Boa noite, querido. todo mundo. Uma boa Beijo. semana. Tchau, Isabela. Se cuidem e se comportem. Beijo. Ai,